252, queremos partilhar neste dia de hoje. Parágrafo 252. Diz assim então: as famílias monoparentais têm frequentemente origem a partir de mães ou pai biológicos que nunca quiseram integrar-se na vida familiar. Situações de violência das quais um dos pais teve que fugir com o filho, morte de um dos pais, além de outras situações. Então veja que eu quero lembrar você que nós estamos aqui naquele parágrafo, naquele tema que fala sobre algumas situações que são complexas. Uma situação complexa é justamente essa que nós encontramos aqui, que o Papa nos coloca, da questão monoparental. Mas, padre, o que significa este monoparental? É quando a família, é composta por qualquer dos pais e de seus filhos. A expressão mono aqui significa único. E parental tem a ver, então, com os pais. Ou seja, mãe solteira, nós geralmente falamos assim, A mãe solteira, o pai solteiro. Não existe criança que não tem pai, que não tem mãe. Existem pais e mães que não assumiram. A monoparental é aquele que acaba arcando sozinho com a responsabilidade da criação do filho ou até mesmo dos filhos, mais de um filho, com somente uma figura parental, o pai ou uma mãe, ou alguém que acabe exercendo essa função unoparental. E aí o Papa coloca aqui, porque são várias as situações. Existem aqueles que tiveram um filho fora do matrimônio e aí não querem casar-se. Então a mãe fica lá e cria o filho. Geralmente é a mãe, mas existem casos em que é o pai. Aí nós brincamos, Quando é pai e mãe junto, a gente diz que é pai, porque foi pai e mãe ao mesmo tempo. E quantas mulheres que acabam exercendo um duplo papel de pai e de mãe, porque correm, trabalham e arcam com todas as consequências sozinhos, às vezes ainda tendo que lutar atrás de pensão, atrás de ajuda, porque a outra parte, não colabora na educação, que seria o mais importante, educação e presença, mas nem na questão financeira. E aí outras questões também que o Papa coloca aqui para nós. Algumas em situações de violência, das quais um dos pais teve que fugir com os filhos. Quantos casos de violência que um dos pais precisam fugir porque não aguentam mais sofrer a violência, a perseguição. Ou também, no caso de morte de um dos pais, fica viúva e precisa manter e cuidar. Olha, agora neste tempo de pandemia nós sabemos de inúmeras famílias aonde mães, na maior parte dos casos as mães, terão que criar os seus filhos sem a presença do esposo, sem a presença dos pais. Ainda também existem situações de guerra, situações e tantas outras, de jovens que são expulsas da sua casa porque ficaram grávidas, vamos dizer assim, por um descuido. A gente sabe que não existe descuido, existe irresponsabilidade, mas por algum descuido, por situações que não. Veja só, nós como cristãos neste momento já ela está grávida, apareceu grávida, padre, e agora? Agora não tem o que fazer a não ser acolher a mãe e o seu filho, a sua filha. Vou expulsar de casa. Não é atitude cristã. Mas errou. É claro que errou. E quem não errou? Mas merece uma chance. E a coitada da criança vai pagar pelo erro dos pais? Então tem que abortar. Olha o ponto que chega, o absurdo do mais inocente ter que pagar pela irresponsabilidade dos adultos, ou até mesmo de adolescentes e jovens. Então não é a melhor saída. Sem falar que é um crime, um pecado. O assassinato é um crime, é um pecado. É também um grande trauma
que vai deixar marcas e sequelas naquele jovem, naquela criança. Então são várias as situações. E qual é a atitude cristã diante desta realidade? Diz o Papa: qualquer que seja a causa, quem mora com o próprio filho deve encontrar apoio e consolação junto das outras famílias que formam a comunidade cristã, assim como junto dos organismos pastorais paroquiais. Então vamos ver. A mãe ficou solteira e cria seus filhos. Ela deve encontrar este apoio e consolação junto de outras famílias que formam a comunidade cristã. Ela vai precisar levar essa criança para a catequese, fazer os sacramentos. Como nós já dissemos, é claro que vai ser muito mais, vai sobrecarregar, né? As responsabilidades dobram na ausência do pai ou da mãe. Mas cabe a este assumir as responsabilidades, educar na fé. E nós sabemos da importância também, isso aqui não só na questão espiritual, mas uma questão psicológica, a importância da figura paterna e da figura masculina. Na ausência do pai, psicologicamente nós sabemos que a criança vai buscar uma referência masculina, que é importante para o seu desenvolvimento. Diz o Papa: estas famílias são muitas vezes posteriormente afligidas pela gravidade dos problemas econômicos, pela incerteza de um trabalho precário, pela dificuldade enfrentada para a manutenção dos filhos e pela falta de uma casa. Então veja quantas situações que também esta mãe ou este pai ou esta família monoparental vai sofrer: questões econômicas, questões de trabalho, questões de... ficou só um na casa. Quem vai cuidar das crianças para que possa trabalhar? Quem vai cuidar? Deixar sozinho? Olha quantas dificuldades, né? A falta de um lar, de uma casa. Então todas essas realidades que não podemos tapar os olhos, como o Papa coloca aqui, é papel da comunidade cristã, ou seja, de cada um de nós, de estarmos cuidando, acompanhando, rezando e fazendo a nossa parte para cuidarmos da realidade dessas famílias.